O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós celebramos com muita alegria a memória de São Joaquim e Santa Ana. São Joaquim e Santa Ana são os pais da Virgem Maria, são os pais de Nossa Senhora. Que bonito, que bom nós recordarmos esse dia e celebrar com muita alegria, porque sem eles nós não teríamos Nossa Senhora. E sem Nossa Senhora, nós não teríamos nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como eles são os pais de Nossa Senhora, ao mesmo tempo eles são os avós de Jesus. Está aí, os avós de nosso Senhor Jesus Cristo, Santa Ana e São Joaquim. E é por isso que hoje, no Evangelho, que na verdade é aquela passagem que nós vimos durante essa semana da parábola, quando Jesus começa a falar sobre as parábolas e os discípulos vão a Jesus e perguntam por que ele estaria falando em parábolas e eles queriam saber também o significado. Aí Jesus disse, que a eles caberia ouvir. Aí Jesus disse: Feliz sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Vossos ouvidos e os vossos olhos veem o quê? Jesus. Eles estavam ali diante da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Eles estavam contemplando com os próprios olhos nosso Senhor Jesus Cristo. Deus jamais poderia ser visto. Deus jamais poderia ser tocado. Até mesmo no Antigo Testamento, quando se fala, que Moisés via Deus face a face, não é que ele via a pessoa de Deus. Era ali, diante da Arca da Aliança, e a Arca da Aliança representava muito a presença do nosso Deus. Então, quando ele entrava ali no tabernáculo, e ali estava a Arca da Aliança, então ele olhava para a Arca da Aliança e ali poderia se dizer que ele estava vendo Deus face a face, mas ver Deus, não. Moisés não via a Deus. Mas nós só podemos agora contemplar, e o povo de Israel só pôde contemplar a face de Deus através de Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus se fez carne, então agora ele poderia ser visto, agora ele poderia ser ouvido, agora ele poderia ser tocado. Esse Deus, Jesus, com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Então todos os profetas do Antigo Testamento desejavam ouvir Deus, desejavam contemplar a face de Deus.
E eles não tiveram essa oportunidade. Eles prepararam todos nós, eles prepararam o povo de Israel para que o povo de Israel chegasse a contemplar. Por isso que, quando um dos apóstolos fala para Jesus, mostra-nos o Pai, Jesus fala para ele, né? Filipe, quem me vê, vê o Pai. Então, naquele momento em que as pessoas elas viam Jesus passando, naqueles momentos que eles viam Jesus curando, naquele momento em que eles viam Jesus anunciando a boa nova, eles contemplavam o Pai na pessoa de Jesus. Eles contemplavam o Espírito Santo na pessoa de Jesus. E eles contemplavam a própria pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, na pessoa de Jesus. Então eles desejavam. Então aquele povo ali, naquele momento em que Jesus começa a anunciar a boa nova, as pessoas começam a contemplar Deus. Era Deus que entrava no templo. Era Jesus que entrava no templo. Eles entravam no templo de Jerusalém para contemplar, para estar ali e oferecer sacrifício a Deus, enquanto que o próprio Deus estava ali na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! Eles queriam ver. Eles queriam ouvir. Aqui eu digo o povo lá do Antigo Testamento. Eles não puderam. Mas aí depois, quando Jesus vem no meio de nós, eles puderam ver. E agora Jesus está dizendo, em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram, mas vocês são felizes porque vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem. Se lembram quando João Batista estava batizando o pessoal ali, às margens do Rio Jordão? E de repente, quando Jesus veio em direção a ele para ser batizado, João Batista até disse, eu não sou digno de te batizar, é o Senhor que deveria me batizar. Aí Jesus disse para ele, é preciso que se cumpra o que foi escrito pela lei e pelos profetas. E aí João Batista, quando batiza Jesus, aí a Santíssima Trindade, ela se revela. Ouve-se, aí ele vai dizer que o céu se abriu e ali se ouviu uma voz, a voz do Pai, que dizia, este é o meu Filho bem-amado, e apareceu o Espírito Santo em forma de pomba e desceu sobre Jesus. Ali estava o mistério da Santíssima Trindade revelado naquele momento. A voz do Pai que se fez ouvir. O Espírito Santo que veio sobre Jesus. E Jesus que estava ali. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Mas aqui, meus irmãos, tem uma coisa também muito importante que eu queria trazer para vocês hoje, neste dia de São Joaquim e Santa Ana. Então aquele povo contemplou Jesus. Eles viram Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que depois Jesus morre, ele ressuscita, ele volta para o céu, o Espírito Santo desce sobre a igreja e agora
Deus se torna velado mais uma vez. E agora ele é visto na sua igreja através da Eucaristia, a presença. Então, quando nós nos colocamos diante da presença de Jesus na Eucaristia, como eu já disse, na presença de Jesus na Eucaristia, nós o vemos com os nossos próprios olhos, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É assim que Jesus quer ser visto agora. É por isso que no dia de Corpus Christi, a igreja, ela sai, os seus sacerdotes, junto com os outros, os membros da comunidade, saem pelas ruas, levando Jesus Eucarístico, para que toda a igreja possa dizer: eu creio na presença de Jesus. É Ele que está ali, é bonito. As pessoas arrumam as ruas com flores, com desenhos. Nas casas, as pessoas enfeitam as casas para que nosso Senhor possa passar. Elias quis ver isso, meus irmãos. Jeremias quis ver. São Joaquim e Santa Ana desejaram ver. E nós hoje vemos, nós cremos na presença de Jesus. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem Jesus presente na Eucaristia. Mas vai acontecer algo maravilhoso. Por enquanto, como eu disse, a igreja agora católica vê Jesus ali velado, naquele pão que já não é mais pão, aquele vinho que já não é mais vinho, mas é o sangue do Senhor, aquele pão que é a sua carne, é a presença de Jesus. Na elevação, no sacrifício da Santa Missa, nós nos ajoelhamos diante de Jesus e ali nós contemplamos. Interiormente, muitas pessoas dizem: meu Senhor e meu Deus. Porque nesse momento é um momento de silêncio, não é um momento para se falar, mas é um momento para contemplar com os próprios olhos e ver e crer. Aí eu digo, muitos dizem, como São Tomé falou: meu Senhor e meu Deus. Mas fala interiormente, nós cremos na presença de Jesus na Eucaristia. Mas, meus irmãos, se nós formos fiéis à Santa Igreja Católica, se nós professarmos a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, se nós formos fiéis aos sacramentos, se nós formos fiéis aos mandamentos, se nós nos arrependermos dos nossos pecados e buscarmos a confissão, quer seja mensal, quer seja quinzenal, quer seja semanal, nós vamos nos aprimorando numa grande santidade, nós vamos nos tornando santos e nós vamos fazendo com que as coisas desse mundo fiquem para trás. E nós vamos nos imbuindo cada vez mais de Deus. E vamos permitindo que Deus venha tomar conta da nossa vida, como diz São João da Cruz. E Santa Teresa d'Ávila também, e muitos outros santos. Na medida em que nós vamos desprezando esse mundo, vamos entender bem, o desprezo é como uma renúncia, né? Não é que nós estamos assim inconformados com a criação, não é nesse sentido. É quando nós vamos nos desapegando desse mundo, e quanto mais nós vamos nos desapegando, mais Deus vai tomando conta. Deus vai se tornando o centro. Nosso Senhor Jesus Cristo vai se tornando o centro da nossa vida. E aí nós vamos caminhando com o nosso olhar para a eternidade. E aí, meus irmãos,
quando nós sairmos deste mundo, aí nós contemplaremos o nosso Deus face a face. Não como lá no Antigo Testamento, não como hoje nós o contemplamos ali velado na Eucaristia. São Paulo diz que nós veremos Ele como Ele é. E a igreja nos ensina, através também de Santo Tomás de Aquino, a visão beatífica. Ali nós contemplaremos a face de Deus por toda a eternidade. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem. Ali no céu, meus irmãos, nós poderemos ouvir a voz de Deus, nós contemplaremos a face de Deus. Foi isso que aconteceu agora com Santa Ana, com Nossa Senhora, com seu santo de devoção, aqueles santos do Antigo Testamento. É assim, eles estão contemplando a face de Deus, eles estão vendo. Vamos, meus irmãos, ser santos, vamos banir o pecado da nossa vida, vamos fazer a vontade de Deus, vamos ser fiéis a Deus, vamos tirar da nossa vida tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não fala de Deus, para no dia em que o Senhor nos chamar, nós possamos contemplar a face de Deus. Vai ser maravilhoso. Vai ser bom demais. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, feliz sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade, eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.